Há 4 anos, o ICL, Instituto Conhecimento Liberta, começou uma revolução. Então é o seguinte, a gente hoje está lançando o Instituto Conhecimento Liberta. E criou um lugar onde as pessoas pudessem estudar com os melhores professores e professoras do mundo por um preço simbólico ou simplesmente de graça se não pudessem pagar. Já são hoje quase 100 mil alunos e alunas. E chegou a hora da gente dar o próximo passo dessa revolução. No dia 28 de novembro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, o ICL vai lançar a sua pós-graduação, em parceria com a FESP, o centro acadêmico onde estudaram ninguém mais, ninguém menos do que Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda e tantos outros nomes tão importantes da nossa história. Para saber quais serão as primeiras pós-graduações oferecidas pelo ICL, saber como se inscrever, também os valores simbólicos e estudando com os melhores professores e professoras do país, chame seus amigos e amigas para participar também. E não perca esse próximo passo da revolução. Muito bem, pessoal. Quinta-feira, 21 de novembro, 7h03 da manhã, estamos começando o nosso Desperta. Hoje com a voz, a meia fase, ô Gabriel. Não sei o que aconteceu, eu acordei desse jeito. Vamos lá, vamos ver se eu consigo falar 1 hora sem parar sozinho aqui. Muito bom dia para todo mundo que já está nos acompanhando. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, mas principalmente nos nossos canais do YouTube. Se você quiser nos acompanhar lá no YouTube, estamos no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demore e também no canal do ICL Notícias. Muito bom dia, muito obrigado para todo mundo que já está por aí, para quem já está no nosso chat. Vai chegando por aí, vai dizendo de onde você está acompanhando este programa, vai dando bom dia para os coleguinhas e para as coleguinhas, né? Não pode colar chiclete no cabelo, né, Gabriel? Nem empurrar, né? Nem falar nome feio. Quem fizer isso a gente vai banir. Felizmente a nossa turma aqui não é dada a esse tipo de coisa. Muito boa tarde, muito boa noite para quem nos acompanha também em outros fuso horários pelo mundo por aí, né? As pessoas que acompanham este programa em outros países, você também pode chegar no nosso chat e dizer de onde você está assistindo este programa. Vai chegando por aí, vai deixando seu like, ativando o sininho também nos canais do YouTube. Mas por gentileza, se você puder, compartilhe este programa nesta manhã de quinta-feira, pós-feriado nacional da consciência negra, o primeiro, aliás, nacional do Brasil. Se você quiser nos assistir pela televisão, estamos ao vivo também lá na Bahia, na TV Quilimurê, em São Paulo na TVT e em Porto Alegre na Pop TV, e em 3 emissoras de rádio em São Paulo, a Rádio Cantareira, a Rádio Brasil Atual e também a Rádio Heliópolis. Se você quiser acompanhar este programa no bom e velho radinho, principalmente as pessoas que estão no trânsito, é muito bom ter a companhia de todo mundo por aí. Se você não sabe, nós estamos, claro, nessas 3 emissoras, então se você estiver em São Paulo e quiser sintonizar pelo rádio, né, a gente tenta ao máximo aqui transformar o programa também em um programa radiofônico. As imagens que a gente vai mostrando por aqui, eventualmente os vídeos, eu vou tentando explicar de modo que as pessoas que estão só nos ouvindo consigam acompanhar as notícias também. Gente, vamos lá então. Muita coisa no programa hoje para variar, né? Antes de mais nada, lembrando que ontem, o Dia da Consciência Negra, o primeiro feriado nacional, né? Até o ano passado eram feriados que eram feriados decididos localmente. Esse ano, o primeiro feriado nacional, e Porto Alegre já inaugurou uma estátua do Zumbi dos Palmares, um monumento de 3,5 metros. Fica em um largo que leva o nome do líder do Quilombo dos Palmares, capital do Rio Grande do Sul. É o berço do Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, porque foi de Porto Alegre que partiu, né? A ideia de fazer esse dia de reflexão em relação à negritude no Brasil. E aí, ontem foi inaugurada essa estátua aqui, ó. Muito legal, estátua, né? Do Zumbi dos Palmares, lá em Porto Alegre. Algumas cidades do Brasil já têm essas estátuas também, né? São Paulo tem, Rio de Janeiro tem também, né? Rio de Janeiro lá na Presidente Vargas, algumas outras cidades têm. E ontem a inauguração em Porto Alegre. O monumento fica no largo que leva o nome do líder quilombola, morto no dia 20 de novembro de 1695. A estátua tem 3,60 metros, sendo a maior do Brasil, dedicada ao herói da luta pela liberdade e contra a escravidão. Zumbi dos Palmares é uma liderança do Quilombo dos Palmares que pode ser entendido como uma grande federação de quilombos. Ele, num dado momento histórico,
tendo nascido no Quilombo, sendo escravizado, depois buscando a liberdade, na sua juventude volta ao Quilombo e lá se constitui em uma liderança, explicou o historiador Manuel Dávila durante a instalação da estátua. A instalação foi viabilizada após um projeto da vereadora Karen Santos do PSOL, lá de Porto Alegre. A participação do nosso mandato foi desarquivar um projeto de lei que já previa a instalação de um busto. Nós fizemos uma alteração para a instalação de uma estátua e destinamos uma emenda parlamentar de R$200 mil para efetivar a obra no Largo Zumbi dos Palmares. O escultor Mário Cladera retratou o zumbi na imagem, destacando o papel do líder quilombola na luta. Está aqui a imagem, para quem está nos vendo em imagem, né? Está aqui no Largo Zumbi dos Palmares, que é um largo bastante conhecido em Porto Alegre, numa região bastante central da cidade. Aliás, a nota triste vem do Rio Grande do Sul também, claro. O prefeito cancelou o Dia da Consciência Negra lá no Rio Grande do Sul, uma cidade, né? E aqui está a revista Fórum reportando isso. Em dezembro de 23, o presidente Lula sancionou a lei, né, do dia 20 de novembro para feriado nacional. No entanto, alguns setores da sociedade brasileira, escreve a revista Fórum, insistem em não reconhecer a necessidade de uma série de reparações históricas com a população negra no Brasil. É o caso do prefeito da cidade de Dilermando de Aguiar, o senhor Clayton Ilha, do MDB, que baixou um decreto cancelando o feriado nacional da consciência negra. Veja que maluquice, né? Para não dizer outra coisa. Como justificativa, Clayton, o prefeito, argumentou que a data é discriminatória. O racismo reverso, né, Gabriel? Hein? O racismo reverso, ele é uma coisa inacreditável, né? Por colocar no centro a discussão, a questão racial. Afirmou que as ações políticas devem focar no combate à pobreza, sem distinção entre brancos e negros, né, Gabriel? Somos todos iguais, né? Somos todos iguais. Se não começarmos a discutir a cor, se nós começarmos a discutir a cor, diz o prefeito, que é branco, óbvio, nós vamos estar discriminando também, Gabriel, né? Quantas vezes, Gabriel, você já foi discriminado numa loja por ser branco, hein? Quantas, Gabriel? Se a gente começar a colocar esse negócio de cor aí, vai ter segurança de shopping seguindo branco em loja, Gabriel, né? Pra você, porque imagina, você entrou lá, você tá com cara de quê, Gabriel? Com essa sua cara de branco aí? Cara de bandido, né? Aliás, os golpistas do 8 de janeiro aí, do crime aí, acho que até agora, pelo que eu vi, todos brancos, né? Hein? Cara de bandido no Brasil, acho que vai ter que mudar de cor aí, ô Gabriel. Tem que mudar de biotipo aí, né? Nós temos que dar condições a todos, diz o prefeito. Eu não vejo racismo em Dilermando de Aguiar. Não vejo mesmo, diz ele. Tanto que não temos nenhum crime racial em Dilermando de Aguiar, essa cidade. Olha, prefeito, não tem porque possivelmente para vocês normalizou a parada, né? Não é crime quando todo mundo faz, né? Mas nós temos muitos pobres e para os pobres que a gente deve trabalhar, independente da cor. A gente pensou nisso. Se nós pensamos errado, não sei. A gente está aqui para se desculpar, disse o prefeito. É o clássico racismo reverso, né? O Ministério Público, claro, entrou lá. Tá aqui o Matheus Gomes, né? Deputado do Rio Grande do Sul, que fez a denúncia. O Ministério Público entrou com uma ação, a Justiça manteve essa ação, né? Revogou a decisão do prefeito, que havia baixado esse decreto. O prefeito havia transferido a celebração do Dia Nacional do Zumbi dos Palmares para o dia 23 de dezembro, ou seja, transferiu também para conseguir apoio da população, porque aí dá uma emendada no feriado do fim do ano, né? Porque o prefeito, assim, ele parece muita coisa, mas aparentemente, nesse caso, não parece burro, né? Em sua decisão, o juiz declarou, né, não cabe ao gestor municipal, por meio de decreto, alterar a data de um feriado nacional estabelecido em lei federal. Óbvio, a transferência do feriado esvazia por completo o significado histórico e social da data comemorativa, escreveu a juíza, que visa manter justamente, promover a reflexão sobre a consciência negra e o combate ao racismo estrutural ainda presentes em nossa sociedade. A juíza também rebateu a afirmação do prefeito de que não há racismo na cidade de Dilermando de Aguiar. As declarações do prefeito municipal à imprensa, negando a existência de racismo no município, apenas reforçam a importância de se manter a data comemorativa em seu dia próprio, como forma de conscientização e educação sobre as questões raciais. Muito bem, é mais um, como direi, Gabriel, idiota, talvez, tentando aparecer, né? Eu acho que é um bom termo, porque é um bom termo, né? Ali na matéria ele já começa se desculpando e falando que tá certo. Isso, pois é, prefeito. O senhor é mais um idiota querendo aparecer com esse negócio, né?
Obviamente, em muitas cidades do interior deste país vai ter a aprovação da maioria da população, o que não significa absolutamente nada. Muito possivelmente, Gabriel, em algumas cidades que você tem aprovação para esse tipo de coisa, tem aprovação também para o homem bater na mulher, por exemplo. Né? Tem. Acho que não tem? Claro que tem. Eu falo com consciência de lugar de fala, porque nasci e me criei numa cidade no interior do sul do Brasil. Eu posso imaginar que em várias delas vai ter uma boa parte da população que apoia que o marido tem o direito de chegar em casa e espancar a mulher. Eu não estou brincando, não. A cultura em muitos lugares é assim. Nem por isso, né, Gabriel, o prefeito vai baixar um decreto dizendo que dá para o homem bater na mulher. Não podemos imaginar isso, né? Mas demorei. Se for analisar, nenhuma mulher jamais nos denunciou aqui na nossa cidade. Isso, exatamente, Gabriel. Muito bem. Talvez em Dilermando de Aguiar ele vai dizer que não existe machismo porque nunca houve uma denúncia de Maria da Penha na cidade. Então, quer dizer assim, é a cidade perfeita, praticamente, né? Eu fico me perguntando, doutor, como é que é o nome do infeliz aqui? Clayton, doutor Clayton Ilha, né? Será que o senhor consegue aí ter a coragem de cancelar o feriado da Nossa Senhora Aparecida, por exemplo? Será, Gabriel? Afinal de contas, temos que pensar em todas as religiões, não é mesmo, Gabriel? Feriado de Nossa Senhora Aparecida. Que dia que é mesmo? Nem lembro agora. Outubro, né? É o famoso Dia das Crianças, não é? Hein, prefeito? Não temos que pensar em todas as religiões, né? Não é uma forma de discriminação com as outras religiões, o feriado só de uma religião aí, do catolicismo? Então, ano que vem, o senhor baixa um decreto para transferir o feriado, que é 12 de outubro, né, Gabriel? 12 de outubro. Então, ó, Dr. Clayton, ano que vem, provará a sua coerência e coragem e vai transferir o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Afinal de contas, por exemplo, eu sou ateu, Gabriel. Eu sou ateu. Então eu me sinto desrespeitado com esse feriado, por exemplo. Posso argumentar isso, né? Eu acho que isso é uma forma de discriminação contra nós ateus, que somos a incrível parcela talvez de 1% da população brasileira, né? E as pessoas de outras religiões, como é que fica? Doutor Clayton, ano que vem vamos transferir esse feriado, né? Quais mais feriados podemos transferir? Vamos transferir o feriado do Natal, Gabriel. Não é? Aí não, Eduardo. Não, é um feriado cristão, Gabriel. Eu sei que é cristão, Não. mas você viajou, Eduardo. É Jesus. Por Natal. É Jesus. E quem não acredita em Jesus? E quem tá no time Buda? Time Buda. Hã? Você tá no time Buda? Olha aqui, ó. Então, Gabriel se sente discriminado pelo feriado do dia 25. Doutor Clayton, temos que dar um jeito nesse negócio aí, né? Afinal de contas, é uma forma de discriminação esse negócio desse feriado aí. Já falei 2 feriados aqui, os 2 de uma religião só. Opa, peraí, por quê? Por que tem 2 de uma religião só no Brasil e não tem das outras? Temos que transferir. Que mais, Gabriel? Páscoa. 3º feriado cristão, não é? É nascimento dele. Doutor Clayton, vamos transferir a Páscoa. Então é o seguinte, no ano que vem, Dilermando, lá a cidade, lá do Rio Grande do Sul, Doutor Clayton, prefeito, né? Se o senhor quiser aparecer mesmo, o senhor vai pegar Páscoa, o Dia das Crianças, que é Nossa Senhora de Aparecida, e o Natal, e vai transferi-los para datas aleatórias, porque eu me sinto discriminado, Gabriel, como ateu, entendo que encarar 3 feriados de uma mesma religião. Cadê, doutor? Que mais tem de feriado que a gente pode... Vamos transferir 15 de novembro também, proclamação da República. Como ficam os monarquistas, Gabriel? Como ficam os monarquistas? Que o exército brasileiro foi lá, deu um golpe na monarquia, colocou o Dom Pedro II num navio e chutou a bunda do Dom Pedro II pra fora, mandou ele pra Europa. Como ficam os monarquistas? Os monarquistas estão chorando, se sentem discriminados, afinal de contas temos que cuidar de todos. Tem monarquista pobre, Gabriel. Não tem monarquista pobre? Tem monarquista pobre, prefeito. 15 de novembro também foi. Que mais? Páscoa, Nossa Senhora Aparecida, Natal, 15 de novembro. Que mais que a gente vai? 7 de setembro, independência do Brasil. E como ficam os portugueses que moravam no Brasil que não queriam independência? Como ficam? Hein? Depressão.
imediata. Dr. Clayton também, temos 5 feriados já. Tem mais algum que tu lembra aí, Gabriel? Agora não. Mas demorei. Deve ter, O né? prefeito tem o direito de revogar um ato federal? Não, não tem. Acabamos de ler. O Gabriel não Isso está é crime? prestando atenção. Crime não é, mas não pode, né? Ir lá por decreto mudar o... Mas eu já dei 5 aqui. Dr. Clayton, ano que vem a gente vai cobrar, hein? Cada feriado que tiver aqui eu vou perguntar se o Clayton transferiu os feriados, porque afinal de contas é uma discriminação contra ateus, contra os monarquistas, contra o pessoal que queria que o Brasil continuasse ligado à coroa em Portugal, que não queria independência do Brasil no dia 7, né? Independência falsa, fictícia, continuou ligado de todo modo, né? Então temos vários feriados aí para encarar pela frente. No ano que vem que o Dr. Clayton, ele com certeza, com a coragem que lhe é peculiar, né? O macho, o clássico macho sulista, né? Ele vai encarar. Será, Gabriel? Não vai, né? Tá bom. Vamos lá para o clnoticias.com.br. Detran alerta para golpes por mensagens por SMS. Golpistas enviam mensagens falsas se passando pelo Detran. Atenção, esse golpe costuma acontecer todo final de ano, porque final de ano a gente tem que fazer uma série de coisas aí com o carro, né? Pagar seguro obrigatório, IPVA, não sei o que. Então, só para lembrar rapidamente aqui, se você receber um SMS do Detran, principalmente se você não solicitou nenhum serviço, não clique em absolutamente nada. Você clica no link e você infecta o seu computador ou celular. Aparentemente parece que nada aconteceu, mas alguns softwares rodam por trás, né, das camadas visíveis aí e podem sequestrar os seus dados e você pode cair em um golpe. Vamos lá para as notícias do golpe, falando em golpe, né? Mauro Cid, que não dá o golpe do Pix, nem o golpe do Detran, mas tenta dar golpe de Estado. Ele vai depor hoje para o ministro Alexandre de Moraes, sob risco de ter acordo de delação anulado. O Mauro Cid, há uma expectativa de que hoje possa sair com um acordo, eventualmente já encaminhado para anulação e preso. É possível que o Mauro Cid saia preso, lembrando que o Mauro Cid está em casa, né? Está livre, né? Alexandre de Moraes marcou para essa semana, né? O novo depoimento do Mauro Cid. Tá errada a data aqui, né, gente? É hoje, parece que tá quinta. Ah, não. Olha, eu tô com cabeça que hoje é segunda, Gabriel, tá certo. Para essa quinta, né, que tem cara de segunda, porque amanhã sextou, né, de novo. O depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, o ajudante de ordens deverá prestar esclarecimentos sobre o plano para matar autoridades como o presidente Lula, o Geraldo Alckmin e o Alexandre de Moraes. Ele está em risco de perder os benefícios da delação premiada. A Polícia Federal enviou na terça-feira um relatório ao ministro dizendo que Cid tem descumprido cláusulas do acordo. Diante das explicações do ex-ajudante de ordens, Moraes vai decidir se a colaboração será mantida. A eventual anulação da delação deve manter válidas as provas e os depoimentos, mas o Cid pode perder os benefícios. Isso é importante, hein? As provas levantadas, o que ele falou em depoimento, que precisam ser corroboradas por provas, porque palavra de delator sem provas não tem nenhuma validade. Palavra de delator é meio de obtenção de provas. Eu sempre gosto de frisar isso aqui, né? Porque foi um abuso total na Lava Jato, a gente não pode cair nesse mesmo erro e eu venho cobrando isso, aliás, aqui, sempre, né? Depoimento é meio de obtenção de provas. Então o cara vai lá e o cara fala, olha, tem tal coisa, aconteceu tal coisa. Bom, isso é um meio para você chegar na prova. A delação por si não prova nada, porque falar, né, o Gabriel, até papagaio fala, né? E o Cid, aliás, eu deveria separar as 200 vezes que eu falei isso aqui. 200 vezes. Qual é o principal objetivo do delator, o Gabriel? Se proteger. Se proteger, né? Se proteger. Então, diz a lei que regulamenta a delação, a chamada delação premiada, né? Colaboração, que o delator não pode mentir. Na verdade, isso está errado. O delator pode mentir. Ele só não pode ser descoberto mentindo. É diferente. O delator pode mentir e omitir, né? O que ele tem que tentar fazer a força máxima é para não ser descoberto mentindo. Não é a primeira vez que o Cid omite coisas, não é a primeira vez que ele é chamado para dar depoimento, não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa. Agora, é claro, os investigadores conseguiram recuperar informações de aparelhos celulares e computadores que tinham sido apagadas e essas informações jogam nova luz à tentativa de golpe de Estado que culminaram
né, ao conhecimento público dessa ação para orquestrar o assassinato do Moraes, do Lula, do Alckmin e possivelmente de uma outra pessoa, porque eles são identificados como codinomes nas conversas desses militares. Vamos lembrar, esses militares conversaram sobre isso longamente, não ficou só no mundo das ideias, eles chegaram a se posicionar em Brasília, em vários lugares diferentes, onde tinha uma ideia de rotina do Moraes, que já vinha sendo monitorado desde 2022, para matá-lo. Então não é que ficou só no mundo das ideias. Não é que os caras estavam deitados na cama pensando, eu queria muito matar o Lula, tá? Isso é papinho pra boi dormir. Os caras foram pra rua, citaram o tipo de armamento que iam usar, tudo. Isso é fase de planejamento. E, eventualmente, depois do processo, vamos descobrir se isso vai ser enquadrado também como a fase, se eles partiram para a fase de execução. Na minha cabeça, sim, a partir do momento que o cara vai pra rua, vários militares se posicionam em vários pontos diferentes, ficam se comunicando ali, o cara vai passar aqui, vai passar lá, os caras já estão executando um plano. Não parece meio óbvio? Nem Flávio Bolsonaro, que falou que pensar em matar alguém não é crime. Eu não sei você, Gabriel, eu não fico pensando em matar gente, não. Não tô querendo dizer que eu sou a pessoa perfeita, mas assim, eu assim, no meu íntimo mesmo, eu não lembro uma vez na vida que eu tenha pensado a sério em matar alguém, né? Agora, como os Bolsonaro gostam de usar o livrinho mágico, né? Com todo respeito, é um apelido carinhoso que eu dou pra Bíblia, tá, gente? Não se sintam ofendidos. Como é que é? A boca fala o que o coração sente, né, Gabriel? Isso não é uma frase da Bíblia? É uma frase da Bíblia. Procura pra gente. Fala que o coração está cheio. Procura. A boca fala do que o coração está cheio, Flávio. Hein? Você pensa em matar pessoas? É assim? Eu jamais imaginei. Jamais imaginei que fosse assim. O Moraes já enviou o relatório para a PGR, que deve se manifestar sobre a manutenção da colaboração do militar ou não. Ou seja, o Alexandre de Moraes não vai decidir sozinho, enviou um relatório para a PGR, liderada pelo Paulo Gonet, vai se manifestar dizendo somos a favor de manter a colaboração ou não, como, aliás, o Alexandre de Moraes tem feito ao longo de todo esse processo. Com várias críticas que possam acontecer, geralmente a imprensa noticia mal também essas coisas. Alexandre de Moraes manda prender fulano, a coisa não é assim que o cara acorda e hoje vou mandar prender alguém, né? Isso há uma investigação que parte da polícia, há os pedidos da polícia para o Ministério Público, o Ministério Público avalia e faz ou não os pedidos de busca e apreensão e prisão para o Judiciário, que autoriza ou não. Chama-se devido processo legal. Então é assim que a coisa tem funcionado. Nesses casos, todos. Tanto é que, muitas vezes, a divergência, a Polícia Federal acha que tem que mandar prender alguém, por exemplo, a Polícia Federal pode achar que tem que mandar prender o Braga Neto. Quando bate no Ministério Público, nesse caso a PGR acha que não, e não pede a prisão para o juiz. E quando isso não é feito, a prisão não é decretada. Só para a gente deixar claro como a coisa anda aqui, né? Omissões podem levar o Mauro Cid de volta à prisão. Noticia aqui o G1. As omissões de Mauro César Barbosa Cid podem levar o ex-braço direito Bolsonaro de volta à prisão. O Cid será ouvido pessoalmente pelo ministro Alexandre de Moraes hoje, após ser intimado a esclarecer contradições em depoimento. O tenente-coronel está sob escrutínio da Polícia Federal e negou em depoimento prestado na terça ter conhecimento de um plano de golpe de Estado em dezembro de 2022 que previa matar Lula, Alckmin e Moraes. Ele foi chamado para esclarecimentos após a PF recuperar dados apagados do seu computador. Os investigadores não ficaram satisfeitos com as respostas de Cid e a PF enviou a Moraes um relatório apontando exatamente quais são as omissões e contradições do depoimento na corporação. Portanto, o Cid foi chamado para a PF, prestou novo depoimento, a PF não se convenceu, fez um relatório, mandou para o Moraes no Supremo Tribunal e falou: doutor, é o seguinte, nós aprendemos nos celulares e computadores desse cara os fatos A, B, C, D, F. Ele fala que não sabe de nada, mas olha só, isso estava no celular dele, são conversas que ele estava tendo. Como assim não sabe de nada? O cara tem um alter ego? Quem respondeu as mensagens? Quem leu as mensagens? Quem estava nos grupos? Então é isso que hoje vai ser explorado pelo STF. Na condição de delator, Cid tem a obrigação de dizer a verdade aos investigadores. Por isso a PF quer saber se a colaboração dele
para em pé. Início do monitoramento de Lula e Alexandre de Moraes foi logo após a eleição de 2022, segundo a Polícia Federal. O início do monitoramento de Lula e Alexandre de Moraes foi logo depois da eleição de 22, segundo a investigação da Polícia Federal. A investigação sobre os ataques golpistas mostra que as ações de monitoramento de Lula e Alexandre começaram logo depois do resultado das eleições. Terminou as eleições, Lula ganhou a eleição, Bolsonaro perdeu. Imediatamente esse grupo começou a monitorar Alexandre de Moraes e Lula, como nós já noticiamos aqui alguns dias atrás, rotina principalmente dos seguranças e armamento que os seguranças usavam. Para quê? Obviamente para conseguir contrastar com o armamento mais pesado. Nós vimos, aliás, nos documentos que teve o sigilo levantado na semana passada, essa semana, aliás, né? Esse feriado bagunçou tudo, né? Ontem não era domingo, viu? Nós vimos o tipo de armamento que eles pretendiam usar nesse atentado, principalmente contra o Alexandre de Moraes. Basicamente, 2 dos armamentos ali eram armamentos explosivos, as chamadas, popularmente conhecidos como bazucas, né? Não são bazucas, são 2 tipos de armamento específicos ali. Aqui a gente não vai entrar nessas minúcias, porque também não interessa, mas o fato é que os caras tinham a intenção de literalmente explodir o ministro. Explodir o ministro. Se a coisa não desse certo, cogitavam envenenamento em evento público e, no caso do Lula, também envenenamento, eventualmente em evento público ou em um hospital. Falaram várias vezes como o Lula vai com muita frequência a hospitais, poderiam envenenar o Lula em um hospital. Não por acaso, veja só que curioso, circulou um print por aí, eu não tenho ele aqui mais, acho que não tenho. Circulou um print por aí nessa mesma época. Vejam que curioso. Quando você trata com militares, você tem que sempre imaginar que operações de informação e contra-informação estão sendo feitas a todo momento. Não por acaso, na mesma época em que cogitavam envenenar o presidente Lula, então presidente eleito, circulou largamente um print nos grupos bolsonaristas radicalizados, falando mais ou menos o seguinte, Gabriel. Se o Lula morrer e a imprensa divulgar que foi por envenenamento, saibam que ele foi envenenado pela própria esquerda. Circulou esse print para lá e para cá. Podia achar esse print pra gente, Gabriel? Vê se tu consegue achar. Se o Lula, coloca aí no Google, Lula envenenado esquerda print. Certeza que vai estar por aí, porque virou notícia em tudo que é lugar. Então vejam como não há coincidência nessa história toda. No mesmo momento em que os caras secretamente planejam matar o presidente eleito envenenado, obviamente alguém começou a passar para baixo, para os grupos, já a contra-informação, a contra-tese, a batalha pela narrativa. Achou? Para mostrar que, na verdade, olha só, opa, o Lula morreu envenenado. Viu que já tinham avisado que foi a própria esquerda que matou o Lula? Vejam como as coincidências, elas começam a aparecer nesse caso. Tá com ele? Tá com ele? Põe na tela aí pra gente. Põe na tela. Lê pra mim só o primeiro parágrafo, Gabriel, por gentileza. Atenção, patriotas. Se por acaso vierem a notícia da morte do Lula por envenenamento da própria esquerda, seja por câncer da garganta ou até mesmo morte forjada para sua fuga, como a direita deve proceder. Isso aí. E aí tem ali. Então, qual que era já a história? Os caras secretamente planejam o assassinato do presidente envenenado e antes que isso consiga, esse plano seja colocado em marcha, você já espalha a história de que ele foi envenenado pela própria esquerda para forjar a morte para conseguir fugir. O print tá na tela aí, né, Gabriel? Agora não, agora tá você, mano. Tá lá, tá só eu. Coloca de novo ali pra gente. Olha ali, ó. Tem a data, inclusive, em cima desse print, não é? Isso aí é um grupo de Telegram, né? Tem a data. Eu acho que é novembro de 22. É claro. 9 de novembro de 2022. 9 de novembro de 2022. A nossa Alexa tá falando aí, Gabriel. Aperta no botãozinho vermelho aí pra lá. Cala a boca aí, por gentileza. Botão vermelho. Aí. Vocês entenderam? Olha aqui essa notícia. O Lula e o Moraes
começaram a ser monitorados, segundo a Polícia Federal, logo depois da eleição. Logo depois da eleição é novembro. O segundo turno foi no final de outubro. Em novembro eles começam a ser monitorados, já com o intuito de um plano para matá-los. Em novembro começa a circular essa história. Sabe-se lá de onde veio, né, Gabriel? De onde veio, será, esse mistério? Hein? Será que por acaso tem aí umas centrais que criam essas coisas e ficam gotejando para baixo, né? Uma vez chamada de gabinete do ódio e outras variantes? Acho que não. Com as pessoas que nós já conhecemos e outras que ainda não sabemos quem são, Gabriel? Será? Será que tem militares envolvidos nisso? Mistérios, né? Mistérios que rondam a nossa república. E ó, eles falam do mesmo de sempre, deixa eu ver, dando uma olhada aqui de manhã. Que houve erros na apuração, o vencedor foi o Bolsonaro, Claro. Ele vai vir da esquerda para trazer o Bolsonaro. Lógico. Sem dúvida E para continuar na greve na frente dos quartéis. Isso aí, continue na frente dos quartéis, tá? Novembro de 22. Continua na frente dos quartéis, que aí estourar em 8 de janeiro. E se o Lula morrer por envenenamento, é uma farsa para fazer de conta que ele morreu, para ele poder fugir. Tá bom? E aí, se essa fatalidade tivesse acontecido, obviamente a coisa ia virar o quê? Estão enterrando um sósia, o caixão tá vazio. Olha, não precisa ser gênio. Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo deste programa, das 7 horas da manhã, que é assim, não há necessidade de muita inteligência para falar o que eu falei ali, tá? Eu já falei, Gabriel, coisas muito inteligentes, mas essa não foi uma delas, tá? Essa é meio óbvio, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar. Plano Punhal Verde e Amarelo, a PF espreita 10 generais na trama golpista do grupo do Bolsonaro, reporta hoje aqui o Estado de São Paulo. Operação contra-golpe aberta pela Polícia Federal não só levou à prisão de militares que planejaram a morte do Lula, do Alckmin e do Moraes, mas também revelou uma extensa rede do alto escalão das Forças Armadas, com oficiais graduados que trocavam informações sobre o golpe ou eram cotados para pacificar, entre aspas, o país após a ruptura formada. Os investigadores encontraram mensagens, reuniões, documentos, áudios com citações em diferentes graus de pelo menos 35 militares, entre eles 10 generais, 16 coronéis e um almirante. Aliás, eu trouxe aqui, pela primeira vez, o vídeo do almirante Garnier, que era o então comandante da Marinha, no dia 15 de dezembro de 2022, em uma formatura de militares lá na Marinha, em Brasília, dizendo o seguinte, e hoje isso faz todo sentido, dizendo o seguinte: nem sempre conseguimos navegar em linha reta. Mas faremos as manobras de tempestade para levar este navio para um porto seguro. Não aceitaremos líderes frouxos. Tenham paciência, pode demorar, mas a coisa vai acontecer. Parecia tudo muito cifrado. Eu fiz um programa aqui, eu trouxe esse vídeo aqui no ano passado. 2023. Sabe que dia é o dia 15 de dezembro de 2022? O dia que esses caras foram pra rua para fazer emboscada contra o Alexandre de Moraes. O mesmo dia. Sabem quem é Almir Garnier, ex-comandante da Marinha? O cara apontado primeiro pelo jornal Financial Times, em uma reportagem publicada em 2023, e depois confirmado pelas testemunhas ouvidas na famosa reunião que o Bolsonaro se reuniu com os chefes das forças, confirmado inclusive pelo então comandante do Exército, que Almir Garnier teria consentido com a ideia de não deixar o Lula tomar posse. Almir Garnier que não apareceu na mudança, na passagem de bastão da Marinha. Pela primeira vez na história, o ex-comandante não passa o bastão para o novo colega. Vejam como as coisas se encaixam, Gabriel.
Vejam como as coisas se encaixam. Essa operação, ela foi tipo aquela pecinha do Lego, sabe, Gabriel? Que você está tentando montar um negócio e não consegue. Achou a pecinha, encaixou. O cara, no mesmo dia da emboscada do Moraes, o Garnier fez esse discurso. Na época me chamou a atenção, eu trouxe para cá, falei, isso aqui é claramente um discurso golpista. O cara só não está falando em golpe, mas é evidente que é um discurso golpista. Seria até importante se alguém aí da audiência lembrar do dia que a gente fez o programa, recuperar essa frase, esse vídeo que a gente trouxe aqui. Agora ele faz todo sentido, para mim já fazia sentido na época. E não requer muita perícia ou nada, gente. É só olhar o óbvio, né? Golpistas temiam sanções internacionais e planejaram ação externa, diz aqui o Jamil Chad lá no UOL. Um arquivo encontrado com um dos suspeitos de planejar... Ai, UOL, não me quebra com esses banners de vocês aqui, pelo amor de Deus. Cara, o UOL é uma das empresas mais ricas do jornalismo mundial, eu acho, porque tem o negócio do PagSeguro lá, é um banco, né? Além de tudo, ganha um monte de dinheiro de isenção fiscal e fica enfiando banner na nossa cara pra gente ler os negócios, né? Pelo amor de Deus. Um arquivo encontrado com um dos suspeitos de planejar um golpe no Brasil admitia que o país poderia sofrer sanções internacionais, mas também apresentava uma estratégia para convencer a opinião pública mundial, enquanto conversas entre os suspeitos indicavam até mesmo o uso de adidos militares nas embaixadas brasileiras pelo mundo para levar adiante o plano. Os dados constam no relatório da Polícia Federal. Ao descrever o envolvimento do tenente-coronel do Exército Hélio Ferreira Lima, a Polícia Federal destaca que ele já havia sido alvo de busca e apreensão e busca pessoal na Operação Tempus Veritatis. Naquele momento, o militar teve apreendidos diversos itens, entre eles os quais dispositivos eletrônicos, possivelmente celulares e computadores. As análises descritas no relatório indicam que o referido investigado também mantinha entre seus arquivos um documento que era um planejamento estratégico pós-golpe. Ele mantinha uma planilha detalhada que condensa informações acerca de um plano estratégico do golpe de Estado. Lima foi um dos militares que esteve na reunião na casa do Braga Neto, onde, segundo a PF, foi discutido o plano de assassinato dos três, do Lula, do Alckmin e do Moraes, e de um outro, né? Os três têm codinomes ali. O Lula é o Jeca, o Alckmin é o Joca, o Alexandre de Moraes é a professora, e tem ainda o Juca. O Juca ainda não sabe se quem é o Juca, né? A planilha com o nome Desenho OP Luneta, localizado em um pendrive em poder do militar. O documento é uma planilha com mais de 200 linhas com fatores estratégicos de planejamento, que seriam fisiográfico, psicossocial, político, militar, econômico e produção. O documento traz um detalhamento pormenorizado do plano de operação, cuja missão seria restabelecer a ordem por meio da retomada da legalidade, da segurança jurídica e da instabilidade institucional, igual golpe, né? Que visaria impedir um cenário em que suposta defesa da democracia objetiva controlar os três poderes. O conteúdo contém trechos que indicam um planejamento de ruptura institucional, possivelmente pós o resultado das eleições, claro, né? E aí tem um planejamento para evitar sanções internacionais usando também adidos militares. Para quem não sabe, o Exército Brasileiro, ele tem um negócio, aliás, eu acho que um desses golpistas que foi preso aí ocupava esse cargo. Vejam só que beleza, Gabriel, como é que funcionam as coisas, né? Eu vou só pegar o nome certinho aqui para não falar bobagem, que depois o pessoal que assiste o programa vai vir para cima de mim, né? O nome é o seguinte, ó, chama-se PTTC. PTTC. É um tipo de nomenclatura lá do Exército, né? De uma mamatinha. Como é que funciona essa mamatinha? Vou explicar um negócio aqui que eu tenho certeza que vocês não sabem, quer ver? PTTC militar aqui, ó. Prestação de tarefa por tempo certo. O que é isso, Gabriel? Isso é um negócio que o Exército Brasileiro tem, que é o seguinte: você é o cara que foi para reserva lá no Exército. Só que você é o pica das galáxias da logística, por exemplo, ao contrário do Pazuello, que era o cara da logística que deixou faltar oxigênio em Manaus, né? Você não é um inepto como o Pazuello, você era o pica das galáxias da logística. Aí você foi para reserva. O Exército precisa de você ainda por um tempo, mas não pode, você tem que ir para reserva. Então você ganha o PTTC, que é um contrato de prestação de serviços por tempo determinado, tempo certo,
que paga, veja bem, Gabriel, a beleza de 30% de adicional em cima do seu salário bruto. Então, por exemplo, você se aposentou com 40 mil reais de salário bruto. Depois tem os descontos, tal, não sei o quê. 40 bruto. 30% de 40, Gabriel, dá 4, 8, 12 mil reais. Então você vai passar a receber do Exército Brasileiro 52, tá bom? E você fica na força. A grande questão é que acontece o seguinte, vários desses militares que estão nesse regime de PTTC, de contratação, eles são assessores parlamentares. Esse é o nome. Sabe o que eles fazem? Eles são lobistas do Exército junto ao Congresso. Então o cara, ele vira PTTC lá na região Nordeste, ele identifica quem são os congressistas eleitos pelaquela região e passa a fazer lobby junto àqueles congressistas para os interesses da força em Brasília. Super salário, aposentadoria para filha, o cara quando é afastado por ter cometido algum tipo de crime manter salário, manter as mamatas, manter a coisa arada. Sim, meus caros e minhas caras, o Exército tem lobistas contratados com o seu dinheiro, tá? Se eu não me engano, um desses caras aqui estava nesse regime, esses caras do golpe. E aí, muito possivelmente, usariam vários outros desses para fazer lobby internacional para dizer, não, veja bem, no Brasil o que aconteceu não foi um golpe, né? O comunismo estava no poder e nós só restabelecemos a ordem e o Estado democrático de direito. Tá explicado, Gabriel? Entendeu, Gabriel? Militar preso pela PF roubou dados de engenheiro para golpe de Estado. Um dos oficiais do Exército alvo da operação contra golpe, deflagrada na terça-feira, usou documentos de uma pessoa com quem ele não tem nenhuma relação para adquirir a linha de telefone celular que usou para trocar mensagens com outros acusados. Segundo a PF, o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira utilizou dados de terceiros para viabilizar a habilitação de uma linha telefônica usada na ação. Ou seja, ele pegou documentos de outra pessoa para comprar um chip de celular. Sabe quando foi feito isso também? No caso da BIM Paralela, que por acaso também era comandada por militares dentro da BIM, que por acaso também usou o meu CPF para comprar um chip de celular e forjar conversas que nunca existiram entre mim, Marcelo Freixo, Glenn Greenwald, David Miranda, na famosa Operação Pavão Misterioso. Então parece que temos um modus operandi dessa gente aí, né? Segundo o caso público que a gente tem conhecimento. O PT pediu o arquivamento do PL que anistia os condenados do 8 de janeiro. O PT apresentou nesta quarta-feira ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, requerimento para que seja arquivado o projeto de lei que prevê anistia aos condenados do 8 de janeiro. O documento foi entregue pela presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, e pelo líder do PT, o deputado federal Odair Cunha. Em nota, o PT avaliou que manter a tramitação do projeto é inoportuno e inconveniente para a democracia. Sabe o que o Lira vai fazer com isso, Gabriel? Absolutamente nada. Bolsonaro e suspeitos de planejar golpe podem responder por 5 crimes, avalia hoje aqui vários juristas que foram ouvidos pelo UOL, né? Se comprovada a materialidade, claro, porque ainda tem que entender se vai ser comprovada a materialidade, o envolvimento direto do caso do Braga Neto, do próprio Bolsonaro, todo mundo, né? Quanto mais baixo na hierarquia ali a gente já está com evidências bastante robustas. Essas pessoas que foram envolvidas na tentativa aí de emboscada do Moraes, me parece evidente que as provas estão aí. Estão aí. Geolocalização, conversa, tudo tá posto, né? Agora tem que escalar. Né? Quando você investiga a organização criminosa é assim. Você vai escalando e tem que chegar ali nas provas de que as pessoas acima faziam parte disso. Se o nome não fosse Jair Bolsonaro, se o nome fosse dessa pessoa, fosse João das Couves, essa pessoa já estava presa, tá, gente? Nenhuma dúvida. Nenhuma. Imagina se fosse um caso de tráfico de arma, tráfico de droga, tráfico de seres humanos, pirâmide de Bitcoin, qualquer coisa que vocês possam imaginar. Imagine qualquer caso que não seja esse. Você tem
toda essa dinâmica, com todas as provas recolhidas até agora, em vários momentos, em várias cenas do crime, aparece o chefe. Ele estava numa reunião, já foi comprovado que estava, tem 2, 3 testemunhas da mesma reunião dizendo que ele disse o que ele disse. Você tem print de conversa falando que o fulano falou com o chefe, que o chefe falou, não, vamos lá, bota o pau torar, vai ser isso aí mesmo. Gabriel, se o nome fosse João das Couves, estava preso já. Preso. No mínimo uma preventiva. No mínimo uma preventiva. Para evitar fuga, destruição de provas e coação de testemunhas. No mínimo. Bolsonaro, nesse momento, está protegido pela política. E digo mais, está até protegido pelos erros da Lava Jato. Porque, claro, há um grande temor, principalmente na Suprema Corte, de não cometer os mesmos erros da Lava Jato. Não antecipar prisões, né? Não fazer preventivas que depois podem ser vistas como abusivas. No que, sinceramente, por excesso de prudência, nesse caso, eu até estou assinando embaixo. Tudo que eu não quero é ver depois esses casos serem anulados, como foi o caso da Lava Jato. Bom, os crimes aí, tentativa de golpe de Estado, né, abolição do Estado Democrático de Direito, são 2, né, 359M e 359L, são 2 crimes diferentes. Dizem advogados ouvidos pelo UOL. A prova suficiente da existência do crime, indícios razoáveis de autoria, escreveu Moraes na sua decisão. Mais pessoas podem estar envolvidas, dizem aqui os juristas ouvidos pelo UOL, né? A PF atribui ao Braga Neto o envolvimento direto. O plano é de uma gravidade ímpar. Não conhecemos um plano de golpe tão ousado, tão violento, disse o Fábio Tofik Simantobi, advogado também ouvido lá pelo UOL. E aqui estão todos os crimes, né, que podem ser tipificados nessa ação. O Flávio Bolsonaro disse que não é crime pensar em matar alguém, viu, Gabriel? Ah, queria matar o fulano, né? Isso até não. Agora, não planejar matar o fulano... Claro que não é. Claro que não é crime, né? Planejar matar o fulano... Você passa na frente de um banco, Gabriel, e pensa o seguinte, eu queria roubar esse banco. Com boas intenções, poderia querer roubar o banco para distribuir dinheiro para as pessoas que não têm, né? Eu acho que, inclusive, roubo a banco é uma coisa que a pessoa pode pensar assim, não, sabe, tá cheio de dinheiro aí. Agora, se você pensar só, Gabriel, realmente, Dr. Flávio, não é crime. Ah, não é crime mesmo. Pode pensar assim, o que quiser. Eu queria invadir os Estados Unidos, Gabriel. Não tem problema nenhum. Pode pensar, né, Flávio? Mas daí o pessoal cria um grupo, né? Cria um grupo, começa a discutir, coloca o plano em marcha, né? Tenta executar o plano. Vai pra rua, né? Vai pra rua, se posiciona em diversos lugares onde vai poder pegar o ministro, né, Flávio? Assim, digamos que o pensamento levou a perna a caminhar. Já era ação. Já foi, né? Mas era esperado que eles fossem falar isso, Gabriel. Vamos colocar um trechinho de um vídeo meu? Da terça-feira, atenção, essa declaração do Flávio Bolsonaro foi dada na terça-feira, de tarde. Terça de manhã, eu falei isso aqui no Desperta. Vamos colocar aí, Gabriel. É bem curtinho. Bota lá. Esse aí é o pessoal todo das nossas liberdades, né? Haverá gente que dirá, inclusive, não se espantem, que como assim o plano não foi colocado assim, os caras não pegaram assim, não fecharam o carro do Moraes, isso aí era só liberdade de expressão. Eu não tô brincando, vai ter gente que vai falar isso, tá bom? A hora que vocês ouvirem esse argumento, vocês vão lembrar. Vai ter gente que vai falar isso. Não, mas estavam ali só, assim, era em tese, né, gente? Era em tese, assim... Que coisa, né? Alguém tá precisando do número da Mega Sena aí, Gabriel? Posso passar para você, né? É óbvio, gente. É óbvio, gente. Não é que assim, meu Deus do céu, eu tive a sacada do ano, né? Foi assim, ó, naquele dia que você pensa que só a sua mãe fez filho esperto. É óbvio. Isso aqui eu falei 7h30 da manhã, sei lá, 7h50, tá até o horário no print ali. 7h50, que hora que era ali, ó? 7h57.
7h57 da manhã de terça-feira. O Flávio Bolsonaro me aparece de tarde. O Flavinho está assistindo a este programa e aí as pessoas do chat vão falar: Temori, não dá ideia pra eles, senão eles vão falar as coisas. Já ouvi isso várias vezes, inclusive. Eu acho que às vezes os caras roubam ideia aqui mesmo, mas assim, não são ideias geniais, né, Gabriel? É o óbvio, né? Bom, vai falar o que tem que ser falado, né? Claro, não é crime. Não é crime se reunir com pessoas que falam em golpe de Estado numa reunião. Não é crime. O Bolsonaro se reuniu com os chefes das forças, onde foi proposto um crime. Foi escrito um rascunho de um decreto, se eu não me engano, de estado de defesa, reputado pela Polícia Federal de autoria do Felipe Martins, ex-assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República do Bolsonaro, que é um texto que mistura Sócrates com Trapalhões, né? Como é que era a música dos Trapalhões? Gabriel não vai saber, porque não era nem nascido. Sócrates com Trapalhões. É um negócio meio Aristóteles e o Comando Maluco, né? Aquela coisa do olavismo, onde se previa um golpe de Estado. Bolsonaro estava nessa reunião, esse documento foi lido em voz alta nessa reunião, segundo o depoimento de 2 dos 3 ex-chefes das forças militares. Mas não é crime você estar nessa reunião, viu, Gabriel? Não é. Você está lá, os caras falam, o pau vai torar, assim, tá, tudo bem, e você, presidente da República, imagina, não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, né? Cada um fala o que quiser. Bom, entre os crimes previstos, né, atribuídos pela PF aos presos, o principal tá aqui, gente. Isso aqui é a argumentação principal para essa bobajada aí do Flávio Bolsonaro e de quem mais está dizendo que só é crime se executar. Só é golpe de Estado, Gabriel, se executar o golpe de Estado. Mas tentaram executar. Não, mas tentar não é crime, diz os caras. Só se conseguir. Entendeu? Só se conseguir. É claro, Gabriel. Você vai ali tentar roubar um carro. E você não consegue. Beleza. Não tem problema. Amanhã tenta de novo. Dei um tiro, a arma falhou, não foi crime. Tenta de novo amanhã. É assim que a gente vai começar a ver a lei no Brasil daqui a pouquinho. Vai ser assim. Né? Você foi lá, tentou roubar um carro, estragou a fechadura lá, quebrou o vidro, mas não conseguiu levar. O que? Você é um inepto, né? Você é um pobre coitado, então a gente não vai punir também, gente. Não conseguiu roubar o carro, tentou, mas não conseguiu. O que diz aqui o advogado criminalista Maurício de Oliveira Campos para o G1, que não é um criminalista escolhido de modo aleatório. Ele participou das discussões do projeto de lei no Congresso, o projeto de lei esse que substituiu a Lei de Segurança Nacional, durante o governo Bolsonaro. Portanto, essa lei aqui é uma lei nova e sancionada pelo Bolsonaro. Não foi o Che Guevara que sancionou essa lei. Não foi o Mao Tse Tung. Não foi Fidel Castro. Não foi. Tá bom? Não foi o Mahatma Gandhi. Não foi. Não foi nenhum desses caras. Quem sancionou foi o Bolsonaro. Diz o Maurício de Oliveira Campos, que participou da lei, que a palavra tentar subverter o Estado Democrático de Direito não foi colocada no texto por acaso. Óbvio. Vamos ler o que diz o nobre jurista. Se você exigir para o tipo penal da abolição do Estado de Direito, que é uma dessas leis, são duas, 359 e 359L, 359M. Se exigir uma forma consumada, então você está com uma hipótese em que não haverá punição. Por que não haverá punição? Se alguém conseguir abolir o Estado Democrático de Direito, naturalmente não haverá nada que possa constituir a punição das pessoas, porque as pessoas conseguiram o seu intento de derrubar um governo, abolir o Estado Democrático de Direito. Podem fechar o Supremo, podem prender os ministros, e aí, obviamente, não serão punidas. Por isso que o crime é a tentativa. É meio óbvio, né? Eu me sinto até constrangido em ter que ler isso aqui. Assim mesmo, né? Então, o tentar
O tentar já configura crime. Assim mesmo acontece com o golpe de Estado. A simples tentativa de deposição do governo já é suficiente para a configuração do crime na sua forma consumada. Então aqui a tentativa é, em si, a própria forma consumada do crime, pontua Maurício de Oliveira Campos Júnior, advogado criminalista que participou das discussões do projeto de lei do Congresso que tipifica esses dois tipos de crime, aprovado em 2021, assinado pelo Bolsonaro. Pelo Bolsonaro. Tá bom, gente? Então vocês param de bobagem. Para de bobagem. Para de falar de coisa que não sabe. É uma linha de defesa possível? Claro que é, tanto é que o Flávio Bolsonaro usou. Eu antecipei aqui, queria usar. Bom, mas aí cada um fala o que quer, né? Quando não tem mais saída, você parte para essa e vai embora, né? Cara, é muito triste ter que explicar que tentar destruir um governo é crime de Não, alguma forma. eu me sinto constrangido, Mas tudo bem. Ó, tem mais um monte de coisa aqui que vai ficar para amanhã, tá? Tem aqui a Polícia de São Paulo matando mais uma pessoa, agora assim identificada como estudante de medicina. Né? Amanhã a gente vai falar sobre isso aqui, mais um assassinato da polícia do Tarcísio. Amanhã a gente vai falar também aqui sobre o José Múcio aceitando os cortes do Haddad em relação aos militares. A gente vai trazer isso aqui também. E tem mais também coisa da guerra da Rússia, importante também. A Ucrânia começou a usar mísseis potentíssimos enviados pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha. E aparentemente a Rússia está respondendo com mísseis balísticos, que são mísseis também superpotentes, que não haviam sido usados nessa guerra ainda. Tem muita coisa, tem vídeo do Haddad amanhã pra gente mostrar aqui. Enfim, não vai dar tempo, né? O golpe tomou conta do programa hoje. Amanhã a gente está de volta na sexta-feira. Daqui a pouquinho eu tô lá no ICL Notícias, primeira edição. Tá bom, gente? Daqui uns 15, 20 minutos eu tô lá, o programa vai começar agora. Muito obrigado a todo mundo. Não esquece de fazer a inscrição pro nosso após, né? A gente vai lançar após do ICL. O vídeo foi colocado no começo aí. Agora tem um vídeo do Edu de novo explicando. O link para inscrição é despertaicl.com.br. É de graça. Vai ter um evento gratuito no dia 28, né, Gabriel? 28/11, às 8 horas. Dia 28, às 8 horas da noite, um evento gratuito online para o mundo todo, ao vivo, com o Edu e com o Gessé. Para você ter acesso a esse evento, despertaicl.com.br para fazer a sua inscrição. Um beijo, tchau. Chegou o momento de dar a notícia que a gente estava tanto tempo esperando para dar. Faz mais de ano que a gente está trabalhando nisso e é muito esforço, muita luta, muito investimento, mas chegou a hora. Dia 28 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai anunciar a nossa pós-graduação ICL, reconhecida pelo MEC, em parceria com a FESP, uma das maiores escolas do país, onde se formaram Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda e tantos outros grandes nomes. O curso vai começar em fevereiro, portanto é muito importante vocês estarem nesse encontro do dia 28 de novembro para saberem quem vão ser os professores, quais vão ser as pós-graduações oferecidas e também as condições financeiras, que eu já garanto algumas coisas sobre isso. Primeiro, é um valor quase que simbólico. Quem já é membro do ICL ou de qualquer uma das nossas comunidades vai pagar ainda um valor menor e como a gente faz sempre, a primeira turma vai ter condições que nunca mais vão se repetir para frente. Não percam a chance de fazer parte desse momento histórico do ICL e diria até mais, da educação no Brasil. E 28 de novembro vamos estar junto com a gente, celebrando e se inscrevendo nessa pós-graduação. Um abraço e até lá!